terminou, né, rapaziada? Vasco versus Atlético Goianiense, jogo empatado em 1 a 1. Uma atuação desastrosa do Vasco pra se esquecer. Beleza, muito bom o Vasco ter conseguido gol no final, o Vasco ter levado o empate para jogar em São Januário, não jogar em desvantagem, começar o jogo ali praticamente 0 a 0 contra o Atlético Goianiense e conseguir avançar para as quartas de final no próximo jogo, na próxima terça-feira. Foi muito bom o empate que o Vasco conseguiu, dada as circunstâncias da partida. Um jogo assim muito, mas muito ruim do Vasco. Começando pela dupla de zaga, Léo e Rojas. Dois jogadores que não têm a menor condição de continuar jogando no Vasco em 2025, se a gente quiser um time do Vasco competitivo. Ah, Maurício, mas o Léo não teve nenhuma falha capital. Cara, o Léo é um zagueiro que joga todo borrado de medo. O cara tem medo de dar um passe vertical, o cara tem, sei lá, medo de acertar um lançamento, porque ele erra praticamente todos os lançamentos durante a partida. Tem medo do duelo corpo a corpo com o atacante. É deprimente eu ver na zaga do Vasco Léo Pelé e o Robert Rojas. Robert Rojas que foi um desastre no jogo de hoje. Parecia que era proibido o Rojas acertar um lançamento no jogo. Foi o jogo todo errando o mesmo lançamento, do primeiro ao último minuto. Um absurdo. Um Rafael Paiva que errou no jogo de hoje. Não vou passar a mão também na cabeça do Rafael Paiva. A movimentação que ele tentou colocar no time do Vasco, trazendo o Gumora para lateral, adiantando o Paulo Henrique como um ponta, colocando o Adson mais por dentro, matou o Adson, que não fez um bom jogo, e também matou o Paulo Henrique, porque essa jogada não estava funcionando. Cara, viu que não funcionou? O Atlético Goianiense cortou 1, 2, 3 vezes a jogada com facilidade. Muda, volta para o que estava dando certo antigamente. O Adson na ponta com o Paulo Henrique ultrapassando, utilizando a linha de fundo, o básico do futebol, sem inventar demais. Um time do Vasco hoje que ninguém jogou bem, O time todo do Vasco jogou mal. Todo o time do Vasco hoje jogou mal. O Hugo Moura errando passes, não conseguindo progredir, o Vasco para o campo de ataque. O Matheus Carvalho, que hoje estava irreconhecível em relação à qualidade técnica com a bola nos pés, não conseguindo dar seguimento às jogadas. O Vasco perdendo fisicamente. E é isso que me irrita. O Vasco perdendo na vontade pro Atlético Goianiense. Se você, Atlético Goianiense, está vivendo um momento ruim, eles querem dar uma resposta pro seu torcedor, vão correr demais, vão se dedicar demais, mas o Vasco pode perder em qualidade técnica, o Vasco pode perder em tudo. Eu só não aceito o Vasco perder na vontade para time algum. Eu não aceito ainda mais time médio, pequeno, praticamente colocar o dedo na cara do Vasco e encurralar o Vasco contra o seu campo de defesa. Eu não aceito isso. Porra, o placar hoje, moral, só do primeiro tempo, era uns 4 a 0 Atlético Goianiense. Porque eles fizeram um gol, mas tiveram, sei lá, várias chances de marcar gols contra o Vasco. Foi um absurdo o primeiro tempo que fez o Vasco para que não se repita nunca mais. Sem conseguir progredir com a bola nos pés, sem conseguir trabalhar sequer uma jogada, sem sequer quebrar a primeira linha de marcação do Atlético Goianiense, que recuperava todas as bolas. E na hora do Vasco marcar, uma bagunça. O David não recompõe. O Paê pode jogar com o Coutinho porque o Paê não marca e o Coutinho não marca. E o David marca quem? Quem que o David marca? Me fala, quem que o David marca? Toda hora, o lateral adversário fazia dobradinha com o ponto adversário para cima do Lucas Piton. E cadê o David para ajudar na marcação? Primeiro que era pro Vasco conseguir se estabelecer no campo de ataque do Atlético Goianiense e sufocar eles contra o seu gol. Mas o Vasco não conseguia adiantar as linhas porque não conseguia quebrar as linhas de marcação do Atlético Goianiense. E aí o Atlético Goianiense fez o primeiro gol, na falha do Vasco. O Rojas marcando ninguém, porque ele não marca o cara que tá com a bola e não marca o que tá ultrapassando. E aí falha do Léo Jardim. Eu não vou passar pano aqui porque o Léo Jardim falhou nesse gol. Acho que todo mundo vai aqui entrar num consenso que essa era uma bola defensável, que ele ajoelha e deixa o maluco fazer o gol. Não dá. Porra, em cima dele não dá. Ele tem que defender. Ele tem que estar de pé e defender aquela bola. Não dá. Então falha do Léo Jardim. E pior é que depois que o Atlético Goianiense faz o gol, o Vasco não consegue conectar o Coutinho no jogo porque a bola não chega nele. Não tem companhia, não tem triangulação, não tem jogo aproximado. Não tem jogo apoiado no time do Vasco. Tava uma bagunça, era o David uma hora tava aqui, outra hora tava ali, o Adson, todo mundo bagunçado no campo e nada produzia o Vasco. O Atlético Goianiense foi empilhando chances no primeiro tempo, mas hoje
Não foi nem o Léo Jardim que fez uma partida absurda depois da falha dele. Não, o Atlético Goianiense chutou a bola para fora. O Paulo Henrique salvou uma bola em cima da linha. O Rojas salvou outra bola em cima da linha. E no segundo tempo, o Vasco não muda nada. Volta com a mesma formação, com a mesma porcaria de jogo. Um time dormindo, sonolento em campo. O Atlético Goianiense engolindo o Vasco. Era isso. Na vontade, na técnica, no jogo tabelado, em tudo. Era um Vasco morto e sonolento dentro de campo, irritando o seu torcedor numa noite de quarta-feira. Assim, era um jogo irritante. O Vasco não pode se perder do que vinha fazendo antes. O time do Vasco foi competitivo como? Colocando a bola no chão e correndo o dobro do que o adversário corria. Não pode agora ficar no salto alto, não, a gente vai ganhar a hora que a gente quiser, não precisamos correr tanto. Vai precisar ter protesto novamente da torcida, colocar o dedo na cara de jogador para vocês voltarem a correr como estavam correndo antes? Vai ser preciso isso? Porra, tá de sacanagem. Cadê aquela dedicação? Cadê aquela dedicação do time do Vasco que teve no jogo contra o São Paulo? Nos outros jogos que o Vasco se entregou os 110%. E aí você viu os jogadores hoje do Vasco tudo saindo com câimbras. O Rojas, o Piton tendo câimbra no final, o Coutinho, até é normal ter câimbras, estavam... Assim, a gente tem que entender que pro Coutinho é como se fosse um início de temporada para ele, que a temporada dele terminou no meio do ano. E ele tá pegando um ritmo de meio de temporada aqui no futebol brasileiro. Então é complicado realmente para ele em relação aos demais. Para ele chegar e entrar no ritmo de jogo. E pro Coutinho ter esse jogo facilitado também para ele, precisa que o Vasco tenha a bola. Mas o Vasco, mesmo sem jogar nada, depois entre o Payet junto com o Coutinho tem que sair porque teve câimbra até no abdômen, teve que ser substituído, não tinha condições de permanecer em campo, não fez uma grande partida. O Payet entrou bem no jogo, achei o Payet conseguindo colocar mais a bola no chão no time do Vasco, conseguindo articular mais as jogadas do Vasco. E aí o Atlético Goianiense naturalmente cansa. O Vasco começa a avançar um pouquinho mais. O Emerson Rodrigues entrou bem no jogo de hoje, consegue uma boa tabela com o Lucas Piton. E o Vasco consegue o gol na jogada típica manjada do Vasco, cruzamento do Piton para encontrar o Verratti, que fez um belo gol. Um sem pulo, um voleio do Verratti para empatar o jogo para o Vasco. E o Vasco sabe que não fez um bom jogo, até porque o Verratti fala depois na entrevista, no final, que o jogo foi ruim do Vasco. Mas o Vasco leva o empate para São Januário com um resultado positivo. Aí depois tem toda a briga, confusão, mas o jogo termina empatado. Vamos ver como é que foi esse empate entre Vasco e Atlético Goianiense. Olha essa marcação do Rojas no gol, né, cara? Pelo amor de Deus. Parece que é... Ai, meu Deus do céu. Olha essa marcação do Rojas no gol, rapaziada. O Hugo Moura não consegue tirar o espaço. E tudo por conta do que fez o Rafael Paiva de ficar colocando o Paulo Henrique para avançar, o Hugo Moura aqui na direita para fazer o lateral e ficar lançando bola com o Rojas, que não sabe nem lançar uma bola. Ai, ai. E o Léo Jardim aceita esse gol, não dá, né, Léo Jardim? Porra. A torcida do Vasco gosta tanto de você, eu gosto de você, Léo Jardim. Mas tu não pode levar um gol desse no teu canto, irmão. Porra. Não dá. O Vasco não pode empatar com o Atlético Goianiense. Nem lá em Marte, se for o jogo. O Vasco não pode empatar com esse Atlético Goianiense que não ganha de ninguém, porra. Não pode ser amassado por um time que não ganha de ninguém. E aí, a falta aí do Baralhas em cima do Felipe Coutinho. A gente sente um Coutinho com falta de ritmo de jogo. Mas o jogo do Coutinho é com a bola nos pés. O Vasco precisa ter a bola. Para ter Coutinho e Payet bem e funcionando, o time do Vasco precisa ter a posse de bola. Precisa ter mecanismo de jogo para isso. E não foi isso que a gente teve no jogo de hoje. A gente teve o Atlético Goianiense que começou marcando mais embaixo para entregar a bola para o Vasco e o Vasco não saber o que fazer. Mas eles marcavam lá embaixo, só que o Atlético Goianiense, as linhas deles estavam muito compactas. E o Vasco não conseguia quebrar as linhas do Atlético Goianiense. Não conseguia encontrar o passe entre linhas pro Felipe Coutinho trabalhar as jogadas e nem pro Adson trabalhar as jogadas. E aí depois que o Atlético Goianiense faz o gol, aí sim eles começam a empurrar o time do Vasco lá para trás. O Vasco tem essa chance aí que o David não consegue cabecear. O zagueiro consegue cabecear antes dele, né? O David meio que fura a cabeçada. Porra, não dá. Sim, o David até pode ser o reserva útil, mas como titular ele
você não tem condição de ter o David como titular do time do Vasco e achar que a gente pode ganhar alguma coisa. Com todo respeito ao jogador. Não dá. E aí o Paulo Henrique salva em cima da linha. Vai só vendo. É só o Atlético Goianiense tendo chance do gol. Aí depois teve essa aí com o Shailon. Ele tentou fazer um gol de qualidade, encobrindo o Léo Jardim, mas o Paulo Henrique foi providencial demais. Se teve alguém que a gente pode salvar em relação a ter feito um jogo melhorzinho, foi o Paulo Henrique. Errou muito cruzamento, mas conseguiu saltar bem algumas jogadas do Atlético Goianiense, recuperar bolas importantes, e aproveitando bastante da sua força física. Aí o Rojas salva mais uma em cima da linha. Novamente do Shailon, ele tenta dar um toque de qualidade, tira do Léo Jardim, já estava batido. A bola ia entrar no gol e o Rojas salva novamente. Já era 3-0 aí Atlético Goianiense em cima do Vasco. Mais um chute perigoso do Atlético Goianiense, que poderia ter ido na direção do gol. Vai só contando, cara, como o Vasco fez um primeiro tempo completamente bagunçado. A marcação do Vasco não encaixou em nenhum momento do primeiro tempo. E as únicas jogadas que o Vasco tinha de contra-ataque, que era com pouca gente contra-atacando, o Atlético Goianiense parava com falta para não dar sorte pro azar. Segunda falta aí do Baralhas em cima do Coutinho. Tentativa de cruzamento do Verratti pro Coutinho, aí é complicado, o Coutinho é baixinho, né? Tem 1,72 m. Jogada aí que o David cava essa falta. E o jogo vai pro segundo tempo. E no segundo tempo não muda muita coisa, né? O Vasco até tenta ir mais pro campo de ataque, ficar um pouco mais com a bola, mas em nenhum momento a gente pode falar que o Vasco estava dominando o primeiro tempo. Mais um chute perigoso do Atlético Goianiense, e aí sim o Léo Jardim aparece bem no jogo para fazer uma boa defesa e espalmar pro lado, mas era um chute que poderia ter saído do gol. E aí o Vasco errando os cruzamentos com o Paulo Henrique. É aquilo que eu falei, o Paulo Henrique conseguia até ter o ímpeto físico, chegar, mas na parte técnica também não estava conseguindo entregar. Mais uma chance do Atlético Goianiense, mais uma defesa do Léo Jardim. Complicado, cara, complicado. A marcação do Vasco hoje, assim como já foi contra o Grêmio, foi muito mal a marcação do Vasco. Mais uma bola perigosa do Atlético Goianiense, agora de escanteio cobrado para dentro da área. E o Vasco nada ali no jogo, né? Muito complicado. A falta em cima do Alex Teixeira, puxado aqui e dali. Alex Teixeira até entrou razoavelmente bem no jogo. Tanto ele como o Emerson Rodrigues como o Payet. Boa jogada aí do Paulo Henrique, foi travado. Mas, cara, o Paulo Henrique tem que vir de trás. Ele não tem que ficar jogando lá na frente para receber bola. Meu Deus, aí não dá, né? Aí o Adson tenta dominar a bola, mas a bola ficou muito em cima dele. Ele talvez achou que o Rojas ia cabecear e não conseguiu o domínio. Mais uma jogada de perigo do Atlético Goianiense. O Rojas consegue cortar essa bola de cabeça. Pelo menos isso ele conseguiu fazer bem algumas vezes durante o jogo, que era esses cortes de cabeça. O Rojas, apesar de não ser alto, ele tem uma boa impulsão. Mais uma jogada do Atlético Goianiense. Olha, vou falar pra vocês, o Vasco saiu com resultado muito positivo pro que foi o jogo. Muito positivo. O Vasco conseguiu levar 1-1 para São Januário. Muito positivo. Mais uma bola aí que o Shailon perde. Só o Shailon perdeu umas 3 chances de gol. De frente pro gol, ele finaliza essa bola pra cima. Só o Shailon desperdiçou umas 3 aí que ele poderia ter feito gols. E aí o gol do Vasco, cruzamento com açúcar do Piton pro golaço do Verratti. Na que o Vasco chegou, fez. O Atlético chegou umas 6, 7 vezes até e ele fez um. O Vasco chegou uma vez e fez o seu gol. E não teve impedimento. Golaço do Pirata Verratti salvando o Vasco. E até, mano, ele com certeza tava revoltado com o jogo que o time do Vasco tava fazendo, porque era um absurdo, irmão. É um absurdo o Vasco ser dominado pelo Atlético Goianiense. Absurdo daqueles. Mas comenta embaixo a opinião de vocês sobre esse jogo. Tem que melhorar e muito o time do Vasco. Não pode perder o espírito de luta, porque senão, irmão, já era. Senão já era pra gente. Fica nessa, abração no Francisco pra nós. Fui.